Então, a sociedade, vamos pensar na sociedade. A sociedade é essa que nós conhecemos, que tem sido formada a cada momento, a cada tempo, a cada geração, modificada, né? A cada momento em que nós vivemos. Uma sociedade que inicia nos primórdios, desde a criação, mas que no decorrer do tempo ela vai se alterando. Uma sociedade que vai mudando o seu jeito de ser, de se comportar, de agir, de lidar com as coisas, de pensar a respeito das coisas que a envolvem, né? Será que é utopia, é um saudosismo a gente ter saudades de uma sociedade mais leve, menos, saudade de uma sociedade menos traumática, mais integrada com os valores simples, valores esses que eram suficientes, que mantiveram muitas gerações? Olhar para o passado, para a história, pode trazer saudade para alguns, pode trazer espanto para outros. Saudade para os pais, para os avós, espanto para os netos, para os filhos. Mas era assim? E a gente fala, era assim. Talvez o ponto pacífico para todos fosse uma sociedade mais leve. Talvez o que une o passado com o presente, com o futuro, seria necessariamente uma sociedade mais leve, uma sociedade, como eu falei, menos traumática, né? Eu poderia voltar ao Gênesis, ao início, e que tem a ver com o Gênesis bíblico. Gênesis esse registrado no livro de Gênesis. E encontrar uma vida harmoniosa entre Deus, o ser humano e o restante da criação. Isso não é utopia, isso é uma realidade. Mas o crescer e multiplicar, ainda mais depois da queda, tem seu preço. Porque era da vontade de Deus que uma sociedade crescesse, se multiplicasse. Ainda que a queda viesse do jeito que veio, porém, evidentemente, com a queda, a sociedade que cresce, que se multiplica, cresce e se multiplica tendo a marca da queda, tendo a marca do pecado. E aí você imagina, né? Você faz as contas da proporção que à medida em que essa humanidade, que essa sociedade cresce, ela leva consigo muitas coisas referente àquilo que ela possui e que torna pesado. Olha, Deus não idealizou uma sociedade perdida, não. Uma sociedade perdida em si mesma, apesar de que também ele não se espantou diante daquilo que ela se tornou. Ele não idealizou uma sociedade que chegasse aonde chegou hoje. Não coloque a culpa em Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Somos nós que, de uma maneira muito competente, conseguimos fazer e desfazer muitas coisas. Ele também não se espanta diante daquilo que nós nos tornamos, diante daquilo que nós, ou aonde nós chegamos, né? Mas o Filho, que é o Deus Filho, ou seja, Deus mesmo, no Filho, veio resgatar essa sociedade mais leve. Ainda que a cruz fosse pesada, mas a cruz ela é pesada para que a sociedade, nossa sociedade, nós estamos falando aqui de reino de Deus, talvez seja o mais ideal pensar, fosse mais leve. Ele mesmo falou, né? A carga, o peso, o jugo, suave, leve.
baseada em valores e princípios que não são estranhos às pessoas. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é baseado nos valores e princípios que não são estranhos a todos nós, porque somos imagem e semelhança de Deus. Dentro de nós há sim alguma coisa que indica, ainda que o pecado tenha dominado por muitos ou a muitos, em nós há sim aquilo que sinaliza a existência e o querer de Deus. E isso só é confirmado, possivelmente confirmado, com a chegada do reino de Deus, que aí as pessoas despertam para Deus e se veem no lugar delas, que é o reino de Deus. O reino de Deus é o que seria a continuação de um jardim, a continuação de um Éden, sem pecado. Porém, nós vivemos hoje o reino de Deus, ainda que pecadores. Porém, ao mesmo tempo, nós fomos aliviados, né? Deus nos alcançou e Deus nos salvou. Fomos declarados justos. Fomos colocados em um trilho que, quando no passado nós andávamos, do qual esse trilho nós saímos. Eu sempre acho isso muito importante pensar. Uma sociedade idealizada por Deus como um trilho onde nós estávamos caminhando. E desse trilho nós saímos na busca de um outro caminho. Jesus veio nos direcionar. Jesus veio nos colocar de volta de onde nós nos desviamos, de onde nós nunca deveríamos sair, mas saímos. Uma sociedade leve, uma sociedade justa aos moldes de Deus, uma sociedade onde Deus é Senhor. Hoje nós vivemos numa utopia de uma sociedade onde Deus é Senhor. Deus não é Senhor dessa sociedade. Isso é utópico. Não insista. Ele não é Senhor dessa sociedade. E nem será. Ele é Senhor do seu reino. Reino que está dentro de nós. Reino que é instalado no coração daquele que crê nele. O reino não se responsabiliza por aquilo que está fora dele. Isso é uma mentira. É o reino de Deus. E Deus está ligado ao seu reino. O restante é uma graça comum. Mas no que diz respeito ao seu reino, Deus está ligado, está ligado a nós, está junto conosco, está conectado a nós. Onde não há diferenças, onde não há hierarquias. Sendo que nós vivemos hoje uma sociedade extremamente hierárquica, preconceituosa, né? Difícil. Que coloca pessoas para trás, enquanto outras correm na frente. Engraçado, porque eu ouço de Jesus a respeito do seu reino. E só no Evangelho de Mateus tem 2 textos importantes que ele fala sobre essa questão. Dessa sociedade leve, justa e igualitária. Que não tem nada a ver com os moldes políticos, idealistas, banais que a gente ouve por aí, que são totalmente tiranos. Jesus fala em Mateus capítulo 20, no versículo 25 ao 28, dizendo assim, Mateus está escrevendo, dizendo, então Jesus chamou todos para perto de si e disse, como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês, porque até o Filho do Homem, Filho de Deus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente.
Mesmo Mateus, no capítulo 23, no versículo 8, quando Jesus ainda fala, quando ele está falando sobre os mestres da lei e os fariseus, né? 23, 8 de Mateus. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai, que está no céu. Pai espiritual, pai, padre, seja lá o que for. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Um aviso a todos nós. Quem é do reino de Deus, tributa o seu reino a Deus. Quem pertence ao reino de Deus sabe que o reino é de Deus e que o mestre é Jesus. Essa é a sociedade leve. Quando nós nos arriscamos a vivermos de maneira indiretamente desequilibrada ou diretamente desequilibrada, nós tornamos a sociedade pesada. A sociedade leve é onde Deus é o Senhor e o reino é dele. É isso aí. Deus conosco.